Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é dia 12 de abril de 2018. Seja muito bem-vindo no canal Os Últimos Dias Antes do Fim, amém? Todos, os novos, os irmãos que já acompanham o canal, sejam todos muito bem-vindos. Amados, hoje eu quero falar uma coisa que já dá uma semana, mas realmente dá um bom tempo que fica grilando na minha cabeça. Alguma coisinha que na realidade, eu acho que esse estudo que nós vamos fazer aqui hoje, essa palavra que vai ser dada aqui hoje, é uma palavra para você se autoanalisar, para você conhecer os tempos de Deus também na sua vida. Por que, irmã Ana Paula? Por que eu teria que ter interesse em conhecer os tempos de Deus na minha vida? Porque Deus ele marca tempo para todas as coisas, ele tem o controle do tempo, ele tem o controle do tempo que ele dispõe para nós fazermos as nossas escolhas. E tudo, meus amados, tudo junto está cronometrado em harmonia para o relógio final, para o tempo do fim, para o marco do início de uma nova era da existência do homem na Terra. Olha só, meus irmãos. Nós temos 24 horas no relógio, no nosso tempo cromos, justo? E você vê que o mundo gira em torno dos horários, dos fusos horários, né? Igual agora que eu tô aqui fazendo esse vídeo, o Brasil ainda tá dormindo, vamos dizer assim. Na hora que eu conseguir postar esse vídeo, o Brasil vai estar aí, que sabe, no início da tarde ou no finalzinho dela, não sei, de acordo com a minha conexão internet aqui, disposição, etc. Mas olha só para vocês verem, só para vocês terem uma ideia. A Bíblia fala que, assim, para mim não me complicar aqui, eu vou dizer um negócio. Eu, Ana Paula, eu vejo que Deus, ele fala através de tudo que está na nossa vida, tudo que está na nossa frente, tudo que está diante dos nossos olhos. Eu vejo Deus falando através de tudo. Por exemplo, quando as pessoas vão começar um novo dia, tem a organização de um trabalho na sociedade. Quer dizer, as pessoas levantam, tomam seus cafés da manhã, vão trabalhar e tudo funciona. Tem pessoas que não conseguem tomar o café da manhã em casa, então vão para o centro da cidade ou para a primeira lanchonete que tem, né? E vão tomar o seu café. Mas para aquele café esteja pronto, alguém foi trabalhar tipo 5 horas da manhã para preparar tudo, para estar pronto para quem viesse depois. Então, uma coisa casa com a outra. Aí as pessoas vão trabalhar, cada uma nas suas atividades, o tempo trabalha, o tempo passa, as coisas continuam. Aí tem a hora do almoço, tem a hora da janta, tem a hora que o povo vai para casa. Nesse giro de horas, o sol levanta, o sol se põe, a lua se levanta, a lua se põe, as estrelas aparecem, as marés sobem, as marés descem, o mar produz os seus peixes, o ar produz os seus pássaros, a terra produz a sua plantação, as suas ervas, as suas árvores, os seus frutos. A gente tem um ciclo contínuo, né, de chuva, de estações, inverno, primavera, outono, inverno, e todo giro harmônico de acontecimentos. E os homens nascem, os homens morrem, coisas acontecem, coisas não acontecem, mas tudo vai caminhando, centrando para o quê? Para a conclusão do tempo que Deus deu para o homem na terra. A dispensação desse período em que o homem nasce e morre, desde a primeira até a última geração que está vivendo a maldição do pecado. Você olha, curiosamente, depois de que Deus conclui, né? Depois que Deus conclui com o ser humano as contas, o prestar de contas lá no trono branco, a Bíblia conta que entra-se no tempo eterno. Entra a eternidade, o reino de Deus, o reino eterno. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que se você ler a Bíblia bem, você vai ver a eternidade passada. E você vai ver a eternidade futura. Mas diante dos olhos de Deus é simplesmente eternidade. E dentro do tempo, eternidade da existência de Deus, Deus resolveu criar o homem. Mas quando Deus criou o homem, ele colocou no jardim do Éden. E o homem estava ali,
Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, o homem era sem pecado. O homem não tinha mácula, o homem não tinha maldição, nem menos da morte. Mas não significava que ele iria ou não morrer, mas a ideia inicial era, eu criei um homem que não morra, né? A ideia é que ele viva e viva e viva e não peque. Enquanto Adão e Eva não pecaram, eles iriam viver eternamente, ainda sem comer do fruto da árvore da vida. Porque a Bíblia fala que no jardim do Éden tinha literalmente o fruto da árvore da vida. Então dá-se a entender que só quem come daquele fruto é que tem literalmente uma vida eterna. Porém, em contrapartida, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se o homem não pecou, ele não poderia morrer, porque ele não teria o salário do tal do pecado. Mas então existia uma espécie de eternidade neutra ali em Adão e Eva. Sem comer o fruto da árvore da vida, existia ainda Deus, ele criou eles sem preocupar em bater uma conta. Acabou, vocês vão morrer, né? Era prosperar e viver que sabe até quando. No jardim do Éden era popular a terra inteira, encher a terra de pessoas e todo mundo viver feliz e para sempre. A ideia, talvez, de Deus no início era esta. Aí o que acontece? Acontece que entra a maldição na história da humanidade através do pecado. E a gente, vendo a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós somos filhos de Adão e Eva. Adão e Eva geraram todo o resto da humanidade. E como eles pecaram, né, eles estabeleceram a entrada do pecado no mundo. Então, se você ouvir os vídeos aí, tem um vídeo do pastor Natão Rufino que eu coloquei no meu canal, não me lembro o título. Não me perguntem, eu estou muito entusiasmada, eu estou ficando com falta de ar no falar, mas glória a Deus, a gente vai lá. Ele conta, né, das crianças que são inocentes, porque elas não pecaram, elas têm inocência. Jesus fala, deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus e tal. Então a gente entende que criança ainda, a gente fala idade da inocência no sentido que, enquanto a criança não tem um coração corrompido, ela é vista por Deus como inocente, então ela tem entrada livre no céu, ok? Então Adão e Eva, não é que eles geraram filhos malditos. Todo ser humano que nasceu maldito, amaldiçoado, manchado pelo pecado. Sim, a gente ouviu várias vezes pregações do tipo, coloca uma criança, 2 crianças de 2 anos numa sala, pega um brinquedinho, você não vai ver que e uma faca, você não vai ver que uma mata a outra e tal. Então a gente é maldito e não sei o quê. Mas se a gente vai observando, né, analisando, a consciência do pecado, as crianças não têm. O temor a Deus, ou o temor ao mal, né, ter medo de praticar o mal, ter medo de fazer algo mal, criança não tem. Então, para eles não faz diferença. Eles não têm noção da grandeza do mal ou do bem na vida deles. Então o ser humano ele nasce limpo, só que com o tempo ele vai se degradando porque ele cresce o pecado, então ele passa a praticar, e é onde Isaías diz, né, não tem um justo um só sequer. A justiça nas crianças é neutra, né? Tipo assim, criança na idade da inocência, digamos assim, ela vai direto para o céu. Essas crianças que estão morrendo na Síria, que ainda não têm essa noção do mal e do bem, a grandeza que é cometer uma atrocidade de mal ou de bem, né? Elas morrem, vão para o céu. Bilhete garantido para o céu. Mas os pais, os tios, os demais ali que estão caindo mortos, agora teve esse ataque de gases ali na Síria, e a gente vê as imagens, pessoas caídas no chão mortas. Se aquelas pessoas morreram debaixo daquele ataque sem Jesus Cristo, sem reconhecer que Ele era o Senhor e Salvador da vida delas, elas foram para o inferno. Sinto muito, mas é a verdade. E isso tem acontecido de geração em geração. Então, o que acontece? Deus, Ele cria o homem e Ele dá ao homem um tempo na terra para ele nascer, crescer, viver e morrer. E dentro desse tempo que Deus dá para o ser humano, coisas acontecem na vida de cada um. Propósitos de Deus. Deus, Ele tem propósito na vida de todos nós. E Deus, Ele tem o tempo coordenado, o tempo determinado na vida de cada ser humano. E quando a gente olha o todo, porque Deus, Ele vê como todo toda essa história, vocês vão ver que Deus, Ele teve que organizar uma agenda mundial, uma agenda da existência, da dispensação do homem, do pecado, vamos chamar assim, só para ser mais claros, né? Dentro de acontecimentos que se encaixam
dentro dos tempos proféticos da tolerância de Deus, até que ele venha e execute o dia do Senhor, estabeleça juízo, julgue os mortos que pecaram contra Deus, estabeleça a entrada do reino eterno. Então, na eternidade não tem o tempo. É por isso que a Bíblia mostra claramente que a eternidade é um tempo atemporal. Você na eternidade não vai ter um relógio cromo que marca para você a hora que você vai levantar, a hora que você vai almoçar, a hora que você vai dormir, a hora que você... Entendeu? Você não vai ter uma agenda. Mas na eternidade, simplesmente as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Na eternidade, a Bíblia ela não descreve detalhadamente coisas que a gente não sabe por quê. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração daqueles que amam a Deus aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Quer dizer, surpresa. E nós com nossos olhos, que são olhos contaminados hoje ainda, de uma carne que peca, ou que pecou, ou que pecará, com os nossos ouvidos, que é de um corpo, de uma casa simples, né? Um casebre, nosso corpo é um vaso, meus irmãos, que ele precisa ser transformado, ou para a glória, ou para a ira de Deus. Nós não podemos profanar as coisas da eternidade. Então tem coisas que nós não temos como nem imaginar que existem na eternidade. Por quê? Porque são coisas eternas. E tudo que está em torno de Deus, o Criador, na eternidade, é santo, é separado, é limpo. O mal, o pecado, coisas corruptíveis não podem entrar no reino de Deus, não podem herdar a eternidade, não podem comparecer na presença de Deus. E isso é tão claro que a palavra de Deus diz que nós teremos que ter os nossos corpos transformados em corpos gloriosos. Amém, meus irmãos? Então, o que eu quero conversar com os irmãos aqui hoje? Eu acho que se você prestar atenção nesse trabalho que nós vamos fazer aqui, você precisa começar a analisar a tua vida. Eu já ouvi muitos irmãos falarem assim: Ana, Deus tem promessa na minha vida. Deus falou para mim que eu ainda vou casar, Deus falou para mim que eu vou ter um filho, Deus falou para mim não sei o que daqui, não sei o que dali, né? E tem coisas que a gente vê os anos passando e na vida da pessoa não acontecem essas promessas. E a gente fica grilado, a gente fala: poxa, se essa pessoa disse que teve um sonho, que Deus mostrou para ela, que ela ainda vai ter tal coisa, e o tempo está chegando no final, será que vai ter tempo dessa pessoa ainda ter tal coisa? Então começam a ter os grilos na cabeça. Diante disso, eu acredito que nós precisamos orar ao Espírito Santo de Deus para ele nos dar discernimento. Se coisas que nós recebemos vêm de Deus ou vêm da nossa carne, do nosso próprio desejo, ou vem do inimigo, ou vem do diabo. Olha só, meus amados, se eu, Ana Paula, cobiçar no sentido, desejo muito uma coisa, a tendência que eu vou ter é sonhar com aquilo. A tendência que eu vou ter é ter uma expectativa de que eu vou conseguir ter aquilo na minha vida. Por exemplo, às vezes você está aí vivendo uma vida de um trabalhador simples, humilde, né, que ganha um salário no final do mês e para comer seu arroz com feijão tá dando bem. Mas você gostaria de ter dinheiro para comprar um carro importado, você gostaria de ter dinheiro para comprar uma belíssima casa, aqui na Itália a gente chama casas de mansões vila, né, uma bela vila, então você gostaria de ter uma realização realmente para fazer uma viagem internacional e não sei o quê, tipo assim, 4 coisas que eu ainda gostaria de fazer na minha vida. Aí você pega uma agenda e escreve, tem 4 coisas que antes de morrer eu quero fazer, né? Então, você fica com aquilo, mas a sua vidinha é mais ou menos, você mal apenas tem um salário normal de um trabalhador honesto de final de mês, e o tempo passa, nada acontece, mas um dia você tem um sonho que antes de morrer, vamos falar aqui da morte, porque eu estou falando de um tempo pessoal seu com Deus na tua existência no mundo. Você tem um sonho que você se vê num carro importado, qualquer, não vou dar um nome de um carro qualquer, mas um carro importado, uma Mercedes, um Audi, uma BMW, sei lá. E você se vê sentado nesse carro, dirigindo esse carro, todo feliz, com brilho nos dentes, né?
Então você acorda no dia seguinte, não, isso aqui foi um presságio, isso aqui é um sinal, significa que eu antes de morrer eu vou conseguir ter meu carro. E a vida caminha, um belo dia, você se depara com alguém que te oferece uma proposta de negócio. E aí ele fala para você, nós temos uma multinacional que está fazendo sucesso no mundo inteiro e nós temos um projeto de trabalho, uma agenda, se você seguir o nosso projeto, passo a passo, do jeitinho que nós fazemos, você vai ter sucesso garantido. Aí você bate, né? Então chegou a oportunidade da minha vida, eu vou virar uma estrela, né? Eu vou ter o meu carro, então tá tudo acontecendo, eu tive um sonho, agora... Nessa semana aparece aquele rapaz que eu tive uma amizade com ele quando a gente trabalhou há tantos anos atrás e ele tá todo de terno, de gravata, tá muito feliz, parece que a vida para ele tá sucesso todo o tempo e se tá para ele vai tá para mim também, então é um presságio que tá se cumprindo realmente, antes de morrer eu vou conseguir vencer na vida do jeito que eu quero. Então, você se adentra nesse projeto, você começa a trabalhar num novo projeto, entra para a multinacional, começa a frequentar reuniões de motivação pessoal, porque isso aí, essas empresas são expertas em fazer, contratam pessoas, né, profissionais em levantar a sua bola, levantar o seu humor, e você começa e os caras falam, né, você tem que falar que o carro já é meu, a casa já é minha, o sucesso, eu sou vencedora, porque ninguém pode me deter, ninguém pode me segurar, eu sou assim. Aí se você é crente, o negócio ainda fica mais fervendo ainda, porque a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, aonde eu colocar as plantas do pé, eu terei tomado por herança, e junta tudo e você vai, né? Você vai na velocidade máxima, numa estrada incerta. Por quê? Porque o amanhã a Deus pertence. E você vai, junta tudo, mas o tempo está correndo, o sol está nascendo, a lua está se pondo também diante de nossos olhos, de dia, de noite, escuro dia, escuro claro, os pássaros voam, os peixes nascem, os peixes morrem, não sei o que dá gelo, não sei o que vem verão, e você está lá na batalha, e a sua vida está acontecendo, e nós estamos sempre, meus irmãos, desde o primeiro dia que Deus colocou o homem na terra, nós e o Adão e Eva desobedeceram a Deus, ali começou a contagem do homem do pecado. Então o tempo está caminhando para o fim. Inevitavelmente o tempo da humanidade vai caminhar para um fim de que Deus vai botar basta nesta bagunça. Então a minha vida, no meio de toda essa vida que está ao meu redor, qual é o propósito de Deus para mim? Será que aquilo que eu escuto, será que aquilo que eu sonho, será que aquilo que eu recebo é para mim ou não? E aquilo que eu tenho recebido, eu vou focar 100% com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu âmago naquilo ou não? É isso que nós temos que hoje então começar a entender. Quando eu devia de ter 17, 18 anos, eu não me lembro a idade que eu tinha. Eu era jovem, eu era muito jovem. Eu estava começando a frequentar igreja na minha vida, igreja evangélica, mas a coisa ainda estava muito complicada, ainda estava muito longe de eu começar a ser uma membro assídua de uma igreja qualquer. Um belo dia eu estava descendo da casa de minha tia, eu acho que era um sábado, porque era final de semana, eu não sei por perfeição o dia, mas eu acho que era um sábado, porque no dia seguinte eu queria ir no culto de manhã naquela mesma igreja. E era uma avenida bem larga, é uma avenida larga até hoje, e eu tinha que ir para o lado da esquerda. E tinha uma escadaria, tem uma escada que desce para a rua própria dita, ali é onde a minha tia mora, tem até hoje essa escada. E eu parei na escada assim, e como é tudo muito aberto, tudo muito amplo, eu escutei um louvor. E eu estava naquele meu primeiro momento de amor com Deus. Eu estava começando a dar os primeiros passos, ainda era muito sozinha. E eu então ouvi um louvor. E na mesma hora, meus irmãos, eu escutei aquele louvor. Na mesma hora que eu escutei aquele louvor, eu parei na escada e eu fiquei olhando assim para aquela direção do lado direito meu, né, onde eu estava. E eu não sei explicar para os irmãos aquilo ali. Eu só me lembro de eu dizendo uma frase: "Oh, que belo esse louvor!
tem uma igreja, tá começando o culto. Era quase 7 horas da noite, né? Era o horário. E era o horário de verão, me lembro, porque ainda tinha sol ali em Belo Horizonte. E eu, oh meu Deus, que bonito esse louvor. E eu fiz só um passo assim, eu vou ou não vou? Vou para casa ou vou para a igreja? Vou pra... E eu só sei que naquele vou, não vou, eu fui descendo as escadas e eu fui subindo em direção àquela igreja, numa expectativa tão grande. E eu só me lembro hoje, depois de tantos anos, mais de 18 anos se passaram, né? Eu só me lembro que eu estava ali dentro daquela igreja. Era uma igreja de garagem, cadeiras de plástico, essas cadeiras de bar que a gente vê, tudo de plástico branca. Era uma garagem pequenininha, devia de ter o que, umas 20, 30 pessoas no máximo ali dentro, se não tanto. E um pastor muito humilde, um senhor jovem, um rapaz ali que pregava. E eles estavam todos rodando ali no Espírito Santo e estava cheio do fogo. E ali realmente estava agindo o Espírito Santo de Deus. Povo falando em língua, profetizando, e aquele Pentecoste ali dentro, e eu ainda estava muito fresca, né, nessas coisas, eu ainda não conhecia esse falar em línguas, eu ficava assim, mas eu cheguei ali, tinha louvor, tinha falar em línguas, um pouco de tudo, e ali eu fiquei paradinha ali, delicadamente olhando ali, espantada, né, igual um bichinho assustado, literalmente, porque eu estava sozinha, mas o meu coração batia forte, e eu estava ali só para receber aquele momento. E de repente aquele pastor começou a falar com os irmãos e aponta para mim. Ele aponta para mim e fala: você já fez as suas malas? Aí eu olho para o lado direito, para o lado esquerdo, olho para trás. Ele: não, é com você mesmo que eu estou falando, porque você tem que fazer as suas malas, porque eis que o Senhor diz que você vai ser missionária, você vai conhecer muitos países. Aquilo me encheu, porque eu sempre fui louca com esse troço de viajar, né? Para mim, se eu pudesse, eu ia conhecer o mundo inteiro. Eu não pude, mas era minha expectativa de vida era viajar pelo mundo inteiro. Eu sempre gostei muito de viagem e tal. Esse seria o meu hobby, né? Tem quem quer um carro importado, quem quer ter uma casa espetacular. Eu só queria viajar para o mundo inteiro, conhecer os lugares. E ali, quando ele falou aquilo, juntou a fome com a vontade de comer, porque quando ele falou: você vai ser missionária, vai visitar vários países do mundo, ele falou literalmente assim. Eu fiquei meio assim, fiquei meio abobada, e ele: glória a Deus, porque Deus está me mostrando que você vai fazer isso, e e tototô. Eu voltei, vim embora muito feliz. No dia seguinte eu voltei para ir para aquela igreja, porque ainda estava naquela transição, né? Qual igreja que eu vou frequentar? Depois disso Deus me colocou numa outra igreja em Belo Horizonte, mas eu chego no domingo de manhã, por volta de 9h30 da manhã, a porta daquele lugar estava fechada. Eu olhei: como pode estar fechado? Mas eu tenho certeza, é aqui que eu vim ontem. Eu vim aqui ontem. Isso aqui tinha até uma faixa, não era essas igrejas tão humildes que eles fizeram uma faixa de pano escrito, né, pentecostal, sei lá do que. Mas não tinha nada, não tinha ninguém. Eu, meu Deus, eu tô ficando doida? Não tem como ficar doida. E nessa brincadeira, tinha um senhor do lado sentado que morava do lado. Eu fui até ele e falei: moço, mas aqui não tem uma igreja. Por que aqui tá fechado? O moço olha para mim, olha pro lugar, olha para mim, olha pro lugar. Não, aqui não tem nada, não. Como assim não tem nada? Ontem eu vim, o pessoal tava tocando bateria. Olha, eu não sei se aquele moço nem percebeu que tinha aquela igreja do lado da casa dele, fez caso. Ou se a igreja fechou, era o último dia de culto, mas eu sei que não tinha mais nada. Não tinha mais ninguém, não tinha mais nada. Eu voltei para casa toda triste naquele dia, que eu estava tão empolgada em voltar naquela igreja que eu gostei muito. Mas foi um momento que passou na minha vida. Engraçado que os anos passaram, muitos anos se passaram, muitos, mais de 15 anos se passaram. Eu fui terminar meus estudos, eu trabalhei voluntariado numa igreja, eu comecei a trabalhar, como eu contei aqui, eu comecei a ter uma profissão, eu mexi com casa minha, e tanta coisa aconteceu na minha vida, tive altos e baixos com Deus na minha vida, e brincando, pum, vim parar na Itália. Deparo-me na Itália, já com gravidez do meu primeiro filho, uma casa e uma vida de família, uma nova responsabilidade nas minhas mãos. E a vida passou e eu falei: bom, aquela profecia, porque eu não me esqueci daquela profecia na minha vida. Eu não me esqueci daquela profecia. Como mais? Aquilo não se cumpriu.
Porque com os anos que passaram, eu aprendi que era dom de profecia, que era falar em línguas, eu recebi o batismo com o Espírito Santo numa vigília. Então, assim, tanta coisa, né? Mas amém, meus irmãos. Os anos passaram, eu aqui na Itália, basicamente eu perdi a esperança. Falei, como é que eu vou viajar o mundo inteiro com 2 filhos nas costas? Como é que eu vou viajar o mundo inteiro se nem aqui nessa Itália eu posso rodar direito com tanta liberdade? Porque eu me tornei uma pessoa que eu confesso que eu tenho medo de caminhar numa rua sozinha que não tem ninguém. E olha que eu moro numa cidade pacata, não tem perigo. Aqui não tem caso de estupro, de sequestro, de roubo. É muito difícil a gente ouvir casa que foi roubada aqui. É muita coisa, muito sim. Aqui é muito para cidade de interior, né? Em cidade de interior, normalmente, a coisa é mais calma. E por ser na Europa, é mais calma ainda, porque tem toda uma cultura diferente. Pá de cá, pá de lá. Eu não sei. Tá difícil, né? Mas aí veio o dia que Deus colocou o ministério do canal Os Últimos Dias Antes do Fim nas minhas mãos. Tudo começou com a leitura das escrituras, que eu ficava aqui, nesse lugar, nessa casa. Eu arrumava a casa a manhã inteira, fazia faxina todo dia, me arrebentava nessa casa, porque eu não tinha mais nada que fazer. Vamos estrofinar a casa até o cantinho do teto, e gira daqui, gira dali. De tarde eu me sentava na frente da televisão, ficava vendo programinha bobo na televisão, ficava jogando no computador, o tempo passava. Um belo dia com a vassoura na mão, varrendo aqui, varrendo ali, eu paro diante da minha Bíblia, que estava cheia de poeira fechada no armário. Eu olho para a Bíblia olha para mim, eu abaixo a cabeça e digo, poxa, meu Deus. E eu falei do mais profundo do meu coração. Eu nunca consegui parar para ler a Bíblia, porque eu não tenho tempo. Resumindo aqui a conversa, veio uma voz dentro de mim e falou claramente, engraçado, tempo para assistir o Homem e Dona na televisão, você tem. Tempo para jogar no computador, você tem. Mas você não consegue arrumar 10 minutos para mim. E aquilo foi a voz de Deus, e eu não tenho dúvida. Eu enfiei a cabeça ali debaixo do chão. Se eu pudesse abrir o chão e enfiar a cabeça dentro, eu faria. E naquele dia eu fiz uma promessa para mim mesma. Muito sem graça com Deus, porque Ele me deu uma lambada assim, tá, acorda, que tempo você tem? A tarde inteira você não faz nada. E ali eu prometi para mim mesmo, segunda-feira eu vou começar a ler a Bíblia 10 minutos por dia. Eu vou ligar o cronômetro e eu vou começar a ler a Bíblia, nem que seja 10 minutos. E assim foi. E desde aquele dia nunca mais eu deixei de ler a Bíblia, porque eu coloquei uma convicção tão grande. Porque a voz de Deus, quando ela toca o homem, ela toca de modo tão forte que não tem como você dizer não para Deus, meus irmãos. Sabe, quando Deus fala com você e você realmente ouve a voz dele, não tem como você dizer não. E ainda que você diga não, meus irmãos, a coisa é pesada. E depois de alguns meses, né, 2, 3 meses, semanas, veio a mensagem do arrebatamento. Eu fiquei sem chão mais uma vez, fiquei desesperada, porque recebi a notícia, o pau vai quebrar, vou mandar fogo em tudo, vou queimar tudo. Se você não preparar, não tem mais tempo de pecar, você vai ficar aqui. Eu já estava em processo de santificação pelo fato de estar simplesmente buscando a Deus na leitura da palavra. Eu entrei em desespero e falei, eu preciso dar notícia para todo mundo. E eu preciso dar notícia para o meu esposo, para minha sogra. Eu preciso criar um vídeo em italiano. E se você olhar no nosso canal, o primeiro vídeo do canal Os Últimos Dias Antes do Fim foi feito no ano de 2012, que eu vejo a data lá. Foi um vídeo em italiano falando La fine del mondo è vicina, é arrivata, é chegada, sei lá. E tem eu lá, falando em italiano muito ruim, expondo um texto bíblico, não com a facilidade que hoje eu tenho, que hoje, depois de tanto tempo, a gente começa a ter uma certa habilidade pelo tanto praticar. Depois eu fiz, por que não fazer em português também? Se eu fiz em italiano, tá no YouTube, vou fazer no português também. Mostrei para todo mundo e estamos aqui até hoje. E com o tempo, né, que o canal foi caminhando, comecei a receber as mensagens dos comentários. E aí o pessoal, irmã, tchau, tô falando aqui de Portugal. A outra, irmã, paz do Senhor, tô falando da França. Irmão, tô falando da Bahia. Irmã, tô falando da Argentina. Irmã, tô falando do Japão. Irmã, tô falando da África, de Angola. Tô falando da Inglaterra. Tô falando do Canadá. Tô falando da Austrália. E eu comecei a ver aqueles comentários e descobri que tem uma ferramenta no YouTube que mostra um gráfico onde as nossas mensagens vão pelo mundo. E aí tava lá, a maioria no Brasil, né, por causa da língua portuguesa, mas eu me vi nos Estados Unidos.
Enfim, meus irmãos, meu telefone tocou aqui, mas glória a Deus. Quando eu assustei, eu estou indo pelo mundo inteiro fazendo a obra. Porque o canal é um canal que está evangelizando, é um canal que está ensinando, é um canal que está ajudando a resgatar almas. É o trabalho que faz um missionário. Quer dizer, eu não tenho como contar exatamente quantos anos se passaram desde que o dia que eu recebi aquela profecia dentro daquela igrejinha que depois desapareceu no nada. Mas eu sei, meus amados, que aquilo que Deus falou aconteceu na minha vida. Eu não conhecia a Austrália, eu amaria conhecer a cidade de Sydney, era um sonho na minha vida. Estou aqui do lado da França, mas ainda não conheci Paris. Não conheci cidades do Canadá ou dos Estados Unidos, não conheci a Argentina pelo seu belo tango e a elegância dos argentinos, como sempre ouvi falar. Mas, amados, tenho conhecido pessoas maravilhosas, ovelhas pelos 4 cantos do mundo. Nós estamos falando de Japão, nós estamos falando de a Europa em peso, nós estamos falando de continentes aí na América, na Austrália, pessoas que nem falam de onde estão conversando comigo, do Brasil em peso. De vez em quando eu converso com meu marido aqui só brincando, viu? Não me tomaria nunca essa liberdade. Mas eu falo para ele, meu amor, se a gente conseguir voltar no Brasil, quando for no Brasil, com ele eu tenho que falar quando for, né? Porque ele é ímpio. Mas, sabe, se a gente for em certos lugares do Brasil, nós vamos ter sempre alguém para poder visitar, para tomar um cafezinho, sabe? Ele ri. Mas é a realidade. E a palavra de Deus se cumpriu na minha vida. Então, é em cima disso que eu quero conversar aqui com vocês. Eu dei essa abertura aqui. E hoje eu vou passar alguns textos bíblicos. Eu quero começar lendo com os irmãos Josué, o capítulo 4. O capítulo 4 de Josué. Prestem atenção. E eu peço aos irmãos que tudo que nós formos ler, tudo que você escutar aqui comigo hoje, você comece a fazer um levantamento. Eu estou falando isso aqui hoje com os irmãos para que depois que vocês escutarem todo esse vídeo e ter todo esse estudo, e eu leio na palavra de Deus, por quê? Porque a gente tem que ter base bíblica para tudo nesse canal. A regra nesse canal é falar em cima das escrituras. Se a palavra de Deus fala, é porque é. Porque eu poderia encerrar aqui e falar 3 palavrinhas para você, fechar um vídeo de 30 minutos e tá bom. Para quem não gosta de ver vídeo grande, é bater palma e falar, tá ótimo, glória a Deus, né? Mas a coisa aqui vai muito mais além do que simplesmente falar rapidinho, resolver a vida e fazer minhas coisas e tá bom por aí. Não é assim. Então eu quero que você, ouvindo tudo isso aqui, você reflita na tua vida pessoal. Faça um levantamento da tua vida. E a partir de hoje, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach, você hoje comece a refletir. Será que tudo que eu ouvi vem de Deus, não vem de Deus, é de mim, não é de mim, é cobiça minha, não é cobiça? Tentar, sabe, buscar a partir de hoje discernimento para a tua vida. Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque tem pessoas que eu conheço, pessoas muito próximas de mim, até do meu próprio sangue, tá bom? Que ainda quando se ouve falar do arrebatamento, não sei o quê, vem como que um baque no coração, porque no fundo, eu ainda queria tanto ver meu filho crescer. Eu ainda queria tanto ser avó, ou ser avô. Eu queria tanto ainda abrir aquele negócio, porque eu estou juntando dinheiro há tanto tempo, o projeto está até pronto. Antes de subir eu queria tanto casar. Deus me falou que eu vou casar. Sabe, está na hora, meus irmãos, da gente colocar os pingos nos is da nossa vida. Eu, Ana Paula, já coloquei. Meus irmãos, por incrível que pareça, eu sinceramente falo para vocês aqui pelo que eu recebi. Não tem mais nenhuma promessa na minha vida, nessa terra, na minha vida. Todas as promessas que Deus me deu já se cumpriram. Deus me deu 2 promessas pesadíssimas. Deus falou comigo 2 coisas muito pesadas. Uma delas eu não posso falar aqui, porque eu temo que, dependendo de quem escutar, são pessoas muito ligadas a mim, vai fazer essas pessoas ficarem tristes. Então eu não posso falar. Alguns irmãos já sabem. Mas é uma coisa que Deus falou comigo no momento que eu estava muito desesperada. E eu ouvi aquela voz. E os anos estão se passando e até hoje tudo está casando com aquilo que eu ouvi. Então é uma coisa que Deus falou. E está se cumprindo. Então eu não estou aqui mais nem para pedir, discutir com Deus com relação a isso. É algo que eu gostaria muito,
Mas infelizmente parece que eu não vou mais viver isso, porque não vai dar tempo. Mas é uma das duas promessas. A segunda promessa que Deus me deu, essa eu posso contar, porque é uma coisa que não vai chatear ninguém, né? Ninguém próximo de mim. Eu ganhei meu segundo filho, o Alessandro. Ele fez 8 anos agora, no dia 30 do mês passado. Foi uma gravidez muito serena, muito tranquila. Não vou dizer gostosa, porque gravidez nunca quer... Tem os belos momentos, mas gravidez é dor, enfado e peso, né? Porque eu que sou uma pessoa muito chata com dor, então não é comigo essa coisa de ficar enchendo muito de rosa esse disco. Ai, que belíssima gravidez. Fiquei gorda, fiquei inchada. A barriga parece que estava explodindo. Caminhava com uma coisa entre as pernas, parecia que era um dôndolo, tudo dolorido. Então, deixa quieto. Mas... fui ganhar neném, esse menino, num hospital que hoje parece que virou um açougue lá. Diz que o negócio lá tá terrível, tá? Ainda com a minha cunhada que ganhou o menino dela, que são acho que 3, 4 anos mais novo do que o meu menino mais novo. Enfim, lá o negócio tá pegando pesado, porque juntaram 2 hospitais em um e as enfermeiras, os médicos ficam brigando entre eles. E tá um trabalho muito mal feito lá. Então não seria nenhum lugar bom para ir ganhar criança. Mas eu me lembro que eu ganhei o Alessandro e é um hospital que fica numa montanha, numa cidade de montanha. Aqui na Itália tem muitas cidades de montanhas. Então quando desce, vai descendo com o carro e vai rodando, né? Gira, 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 né? E num dos trajetos que a gente já estava voltando para casa, o menino no banco de trás, lá no bercinho, no negócio que a gente pôs ele lá, eu e meu marido e tal... num trajeto, teve um momento no caminho que veio aquela sensação, estava descendo a montanha, eu me lembro como se fosse hoje, veio aquela sensação tipo assim, a última vez que isso acontece com você, nunca mais você vai ser mãe de novo, algo assim. Eu estou resumindo, não foi em tudo, porque Deus em um pingo ele fala um livro, né? Não sei, para quem está acostumado a ouvir a voz de Deus me entende, às vezes é uma palavra que Deus fala para a gente, é como se fosse um livro inteiro, você entende todo o contexto, porque é uma coisa que vai no espírito. A língua do Espírito Santo para com a língua do nosso espírito é compreensível em poucas palavras, digamos assim, mas em palavras curtas é como se ele estivesse falando para mim, é a última vez que você vai passar por isso. E ali naquele lapso de momento, meu olho quase que encheu de lágrima, porque foi uma notícia triste, mas ao mesmo tempo feliz, uma notícia de consolo. Foi um mix de tantas emoções que eu tive naquele momento. Não sei se é porque eu estava ouvindo a voz de Deus, se é porque eu estava com o menino no carro, e não sei explicar, mas eu sei que Deus me disse. Quer dizer, final, acabou. Você não vai ser mãe de novo. Você tem 2, acabou. Sabe? Então, assim, não adianta eu, Ana Paula, hoje ter uma expectativa de fazer uma menina, porque aqui na Itália, né, quando você tem menino homem, aí todo mundo, mó manca feminuccia, né? Quer dizer, agora falta a fêmea, né, a menininha, né? Quando que você vai fazer uma menininha? E começa esse auê todo que eles fazem. E eu sei que eu não vou fazer a tal da feminuccia, não vai ter tempo, não vai acontecer mais na minha vida. O meu corpo não vai me proporcionar isso, ou o tempo não vai... Alguma coisa vai acontecer, acabou. Então, assim, algumas coisas na minha vida, Deus já me disse que não vai acontecer mais, acabou. Por outro lado, ele trouxe outros consolos também, mas, de certo modo, tentando balancear. Mas se você me perguntar, Ana, qual que é a expectativa para os próximos anos? Eu não tenho, porque eu não recebi nada, não... Alguém diria, eu tenho só que crescer meus filhos e basta? Basicamente a ideia é essa, mas ainda vem aquela sensação, eu não vou ver meus filhos com barba no rosto. Eu fico, gente, desde jovem, desde cedo, eu sempre tive uma convicção tão grande que eu não preciso trabalhar para ter aposentadoria. Talvez porque eu vi a situação da aposentadoria brasileira, que é terrível, diz que agora está até querendo acabar com a aposentadoria no Brasil, não sei se isso vai acontecer, penso que não vai dar tempo, mas seja lá ou não, a tal da Previdência. Aí chega aqui na Itália, o meu marido sempre com esse foco, né? Nós temos que arrumar um jeito de você ganhar a sua aposentadoria um dia. Eu ainda estou com 40 anos, gente, é tanto tempo ainda para chegar na aposentadoria. Quer dizer, de certo modo, é como se a minha vida me mostrasse, a minha própria vida, como ela acontece, é como se ela já apontasse coisas que vão ser possíveis de acontecer e coisas que não vão ser possíveis de acontecer. De certo modo, é como se eu compreendesse o ritmo da música da minha vida, os tempos determinados de Deus para a minha vida.
Hoje, eu estou vivendo o dia de hoje, literalmente, estou pontando a eternidade na minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque aponta para uma conclusão pessoal da minha própria vida. E creia você, até aqui no canal, os últimos dias antes do fim, nós estamos aqui mais ou menos desde 2012, mais ou menos, né? Desde 2012, eu não me lembro o mês que foi posto o primeiro vídeo, mas estamos na casa aí de pelo menos 5 anos no ar. Mas quantas vezes no YouTube, porque quando a gente põe um canal no YouTube e esse canal passa a ser um canal ativo, um canal vivo, um canal que vive, né, que floreia, a gente entra no mundo YouTube, então a gente começa a assinar canais YouTubes, a gente começa a ouvir outros canais, outras pessoas que ensinam, que pregam, que falam e acontece, etc, daqui acontece dali. E nessa história toda, eu me vejo assim, dentro de um mundo chamado YouTube que há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, estava bombando de coisa boa, sabe? Tinha sempre uma boa palavra, tinha sempre um pastor ensinando as profecias dos últimos dias perfeitamente, estava ensinando o Apocalipse direitinho, ensinando os profetas. Então a gente estava alimentando, crescendo, mas o povo cresceu muito. E eu vejo hoje uma diferença, e eu tenho certeza que você que está aqui me ouvindo, que é uma pessoa séria, também tem visto uma defasagem grande, deu uma caída. A gente hoje não vê o mesmo ritmo que a gente via há 4 anos atrás. Pastores que a gente passou a seguir fielmente, porque eram homens cheios do Espírito Santo e eles tinham sempre tanto para nos ensinar e tal. E a gente crescia e aprendemos coisa pra dedéu aqui com eles. Mas até eles hoje começaram a mudar o ritmo de palavra, o ritmo de conduta, sabe? Estão começando a se fechar em seus seminários, em seus cursos e dinheiro que entra e não sei o que daqui. A gente começa a ver a diferença, é como se uma mesa que nos foi servida há 4 anos atrás com tanta fartura, e realmente tinha tanta fartura, começou a ficar vazia. Então a sensação que eu tenho hoje, até mesmo no mundo YouTube, é que está se fechando essa porta, é que está acabando esse tempo que Deus deu para usar essa ferramenta para pregar o evangelho, como foi naquele tempo. Foi uma bomba, uma explosão de bênção há 4 anos atrás. Hoje canais que eram uma bênção não existem mais, os irmãos simplesmente pararam de postar mensagens, pararam de acompanhar certas coisas, aí, certos homens de Deus lá nos Estados Unidos. Então, assim, até aqui no canal, às vezes eu falo, meu Deus, até quando o Senhor vai trazer para nós uma mensagem? Será? Mas eu tenho, meus irmãos, aqui eu falo para ser muito sincero com os irmãos, eu tenho essa convicção que Deus vai usar o canal até no dia do arrebatamento, tá? Eu não creio que nós vamos parar com esse canal em particular. Pode ser que a gente faça um vídeo numa semana, basta, mas ainda assim o canal vai continuar. A sensação que eu tenho é que é isso, que aqui pelo menos a gente vai continuar trabalhando até o último momento. Eu espero que seja assim, e se for assim, glória a Deus, porque para mim é um amor, é um prazer estar aqui com os irmãos. Mas então dá para vocês, eu tô falando demais aqui, agora eu não consegui até agora ler a Bíblia, mas deixa eu pôr para vocês aqui. A sinergia, a sincronia, a harmonia de Deus para com o tempo. Deus ele consegue ter sob o controle da mão dele o tempo como um todo. Tipo, o tempo que transcorre para o sol nascer, o sol se pôr, a lua nascer, a lua aparecer, a lua desaparecer, né? Que a lua nasce também. Eu vejo aqui que ela sobe e desce. Ela caminha, né? De canto a canto no céu. Ao mesmo tempo, sabe? Tem o tempo para a gente crescer, para a gente envelhecer. Quer dizer, tem é como se fosse quase que um automático, né? O ciclo das águas, o ciclo dos ares, o ciclo do fogo, o ciclo da terra, tudo funciona em harmonia, mas ao mesmo tempo você vê Deus ele dentro desse natural da mãe natureza, digamos assim, né? Da natureza como um todo, esse controle que Deus tem de fazer tudo funcionar na hora certa, no tempo certo, na quantidade certa. É como se dentro disso ele enchesse ainda com o ser humano, e aí então ele coloca as profecias, os acontecimentos proféticos da vinda de Jesus, da volta de Jesus, não sei o que daqui, não sei o que dali, todos os acontecimentos que vieram desde o Velho Testamento, mas ainda assim ele coloca ainda um número de seres humanos que nascem e que morrem de geração em geração, e são milhares de pessoas, e Deus ele tem um controle
controle pessoal na vida, do tempo de cada uma dessas pessoas. Quer dizer, nascem vasos para a ira, nascem vasos para a glória, de geração em geração. Deus tira, Deus coloca, Deus move as coisas, Deus deixa que corações se endureçam, Deus consegue tocar outros corações por outro lado e gira tudo isso. Pessoas estão morrendo, nenéns estão nascendo, guerras estão acontecendo, rumores de guerras, terremotos, sinal no céu, bum. Gente, se vocês prestem atenção, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo na natureza, na vida humana, na história de cada um de nós, no todo, no universo, no céu e na terra, debaixo da terra, porque nesse momento em que vos falo, pessoas estão sendo condenadas ao inferno, onde tem choro e ranger de dentes, e Deus, ele tem o controle de tudo nas suas mãos. E com os acontecimentos que acontecem de fora das nossas vidas, a gente tem um relógio profético que está caminhando, mas o que eu quero revelar para os irmãos é que até mesmo na nossa própria vida, o relógio profético de Deus caminhando para o final também está rodando em sincronia com o relógio total. É um todo, meus irmãos, é um todo. Então, às vezes, olhando para a nossa própria vida pessoal, a gente consegue ver as profecias do final na nossa vida se cumprindo e se casando com o final do tudo. Quer dizer, muitos morrem e nascem na glória, digamos assim, abrem os olhos na glória, então sabem que estão envelhecendo. É o maior relógio para o ser humano, né? A velhice é o maior relógio, porque a pessoa, poxa, eu estou envelhecendo, quanto mais eu posso viver nesse mundo? Quer dizer, eu tenho quase que dias contados. Uma pessoa de 94, 95 anos, ela fala assim, o máximo que eu posso viver, assim, 15 anos... Quer dizer, eu não tenho mais do que isso. Imagina uma pessoa de 100 anos, meus amados, na Terra. Existem tantas pessoas com 100 anos de idade, vivendo uma vida até ativa, uma vida... Outro dia eu vi uma reportagem de um moço com 100 anos, ainda faz uns negócios numa oficina e tal. Mas 100 anos, quanto que um cara de 100 anos ainda pode pensar que vai viver? Mais 100? Mais 50? Mais 10? Mais 40? Mais 20? Quantos anos eu posso viver? Quer dizer, eles vivem um dia de cada vez, porque sabe, a morte pode vir me buscar a qualquer momento, porque eu cumpri os meus dias. A Bíblia usa demais a expressão, e cumpriu os seus dias. Significa que cada um de nós tem dias determinados para nascer e terminar. Porque eu não falo mais morrer, porque a última geração, e eu creio que somos nós, não vamos ver a morte. Vamos ser arrebatados. Então, como um velho de 100 anos ou uma senhora de 100 anos hoje não conta mais tantos anos que vão seguir, nós que somos jovens, estamos na eminência do arrebatamento. Quer dizer, a qualquer momento. É onde Deus nos ensina a vigiar, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora, vai vir como um ladrão. Mas o apóstolo Paulo fala que nós não estamos dormindo para que não sejamos pegos de surpresa. Amém? Então hoje eu peço aos irmãos para fazer um balanço de sua vida. E dentro desse balanço vocês vão ver, quem sabe, tudo está se casando para a conclusão pessoal do seu viver profético, junto com o profético final de Deus. Agora sim eu vou ler o livro de Josué, capítulo 4. Eu vou falar um pouquinho mais baixo, que a minha cunhada está chegando na casa dela. E pode ser até que ela venha aqui. Se eu der uma pausa, os irmãos me perdoem, eu continuo a gravar o vídeo mais tarde. Mas eu quero ler aqui as 12 pedras tiradas do meio do Jordão, livro de Josué, capítulo 4 todinho. Presta atenção. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram o sacerdote os pés, tomai 12 pedras, e levantai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que acolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor,
Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que, parados, pousaram os pés os sacerdotes que levaram a arca da aliança, e ali estão até hoje, ao dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, no meio do rio Jordão, meus irmãos, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes, à vista de todo o povo, e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, de Gade, no meio da tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida como haviam respeitado a Moisés. Depois disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do rio Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do rio Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, ao lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do rio Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse rio Jordão. Deixa eu ler aqui de novo, porque a Bíblia tem: porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão, diante do qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Resumindo, meus irmãos, o povo, as tribos, os sacerdotes, os soldados estavam passando e tinha o tal do rio Jordão. Deus simplesmente falou assim: eu vou abrir o rio. E era um rio que tinha correntezas, né? Como Deus abriu o Mar Vermelho, Deus abriu o rio Jordão, abriu as águas. E todo o povo passou no meio desse rio, caminhando a seco. Deus então manda que eles pegassem pedras que ficavam no fundo desse rio e levassem para fora para construir um altar em homenagem, em honra ao Senhor. E aí, resumindo a história, quando os próprios sacerdotes levantaram a arca e saíram, parece que eles foram os últimos a saírem, né? Passou todo o povo e eles ficaram ali com a arca. Quando terminou de sair, diz a Bíblia que eles, quando puseram os pés em terra seca, o rio se fechou e voltou a correr como antes. E ali então virou aquelas pedras, né? Diz que no futuro, quando as novas gerações passassem e vissem aquelas pedras e perguntassem: o que é isso? O que é isso? Os velhos iriam dizer: porque houve um dia que Deus abriu as águas do rio Jordão e nós passamos. Amém? E aqui, por que eu li o texto de Josué capítulo 4? Porque vocês veem aqui momentos em que a palavra diz: naquele dia, naquela hora, né? Você vê aqui Deus dando uma série de mandamentos, de ordens, faça isso, cada um das 12 tribos vai pegar pedra e vai sair do rio, vocês vão fazer uma coluna, que não sei o que. Então, por que eu li Josué capítulo 4? Porque vocês veem Deus lidando com os homens para a glória dele, quer dizer, Deus livrou aquele povo, trouxe eles ali do outro lado do rio Jordão, e deu ainda vitória para eles. Se vocês vão lendo, né, vocês vão ver Deus trabalhando com esse povo. E Deus, ele teve uma data marcada para que aquele evento acontecesse. É isso que eu queria dizer aqui no final da conversa.
Esse capítulo 4, ele mostra os procedimentos que Deus deu a eles, como Deus faz nas nossas vidas. Deus, meus amados, desde o momento que a gente começa a ouvir a voz dele, através da palavra, através de sonho, de visão, através da voz do Espírito Santo no âmago da nossa alma, Deus, ele vai nos dando diretivas, ele vai falando para nós, ele vai nos ensinando, ele vai nos guiando, e nós vamos pela fé, né? É sempre pela fé. Mas chega um dia que, depois de toda uma estrutura de uma vida direcionada através de Deus para conosco, chegam os milagres, chegam as concretizações de coisas que a gente sempre esperou. Um exemplo, eu tenho orado pela salvação da minha família há mais de 20 anos, literalmente falando. Até hoje não teve salvação, só minha irmã, há muitos anos que ela veio para o Senhor. Meu pai, ele morreu e foi para o Senhor, mas ainda falta 5, 6 pessoas que eu tenho muito perto do meu coração, que eu vivo orando por elas e até agora nada. Mas a diretiva, quer dizer, o direcionamento, o conselho que Deus tem me dado é que eu continue orando. E eu estou orando. E eu creio que vai chegar um dia que isso que é uma palavra que Deus me dá, quer dizer, ele me dá uma motivação interior a fazer essas orações, vai se cumprir na bênção da salvação dos mesmos. Eu creio. Porque senão alguém podia falar, poxa, eu perdi tantos anos orando, para quê? Não deu em nada, não aconteceu nada, não viu em nada? Eu acredito, meus amados e minhas amadas, que tudo que está na nossa vida, que vem de Deus, vai se concretizar. Aquilo que não é de Deus, não adianta você bater o pé, meus irmãos. É por isso que eu estou falando, a gente está na hora da gente fazer um balanço. Meus amados, olha só, eu estou querendo ler tanta coisa hoje aqui, mas não sei se eu vou conseguir, porque uma coisa puxa a outra, mas presta atenção. Quando chega final de ano, quando chega final de mês, quem tem estabelecimento comercial, quem tem fábrica, quem tem essas coisas que tem linha de produção e eles têm que ter um controle de tudo que é produzido, entra e sai, né, da atividade deles, eles fazem um chamado balanço. Porque eles têm que entender quanto que estão ganhando, quanto que estão gastando, quanto que estão investindo, se estão perdendo, se não estão perdendo, se tem alguma coisa errada. Tem as vistorias nas empresas, os controles. Por que a gente não faz isso na nossa vida? Tem gente que fala, mas eu sou tão humilde, eu não tenho noção de nada, eu sou burro, desculpa a expressão, mas falando como muitos dizem para si mesmos, né? Eu sou uma pessoa muito humilde, irmã, eu sou meio burrinho, eu não pego no tranco, eu não tenho noção de fazer essas coisas. Mas não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo quem nos direciona a fazer. A gente precisa arrumar a nossa casa. A Bíblia fala muito sobre arrume a tua casa, porque você vai partir. Tem um rei que ele estava para morrer. E o profeta só mandou dizer, falou, porque Deus mandou o profeta dizer para esse rei, arrume a tua casa, porque você vai partir. O rei vira para o lado, chora, pede e tal, Deus tem misericórdia, piedade do homem, fala, você vai viver mais 15 anos. Mas você vai viver mais 15 anos. Foi chegando o finalzinho desse tempo dos 15 anos, provavelmente aquele rei terminou de arrumar a sua casa, porque ele sabia que ele estava partindo. O próprio rei Davi, meus irmãos, se vocês começam a ler o final da história do rei Davi, tem um momento que ele deseja muito construir o templo do Senhor. Ele queria construir a casa de Deus. Ele se pega no seu próprio palácio um dia e aí ele fala, poxa, eu estou vivendo no luxo. Falando de modo bem resumido mesmo. Eu estou vivendo no luxo, no meio do mármore, do ouro, e o meu Deus não tem uma casa para descansar. Palavras minhas, você tem que ler o texto lá, tá? E ali Deus ouvindo e vendo a situação que Davi estava preocupado com a arca de Deus e com a situação, poxa, ele me deu toda essa riqueza, ele me deu toda essa glória e ele está lá julgado naquele barraco, vamos dizer assim, né? E ali Deus fala, eu vi o desejo do teu coração e você vai me construir uma casa, mas não você, seu filho Salomão, porque você tem muito sangue nas tuas mãos. Mas você, o seu filho Salomão vai fazer. E conta a história que Davi então começa a recolher as coisas para construir o templo. Ele juntou ouro, ele juntou madeira e foi juntando muita coisa. Então chegou um momento que Davi entrega para Salomão esse ouro, essa madeira, esses tecidos, isso, é tudo para construir o templo. Quem construiu foi Salomão, e a Bíblia diz que Salomão ainda acrescentou riqueza para construir um templo para Deus, né? Mas vocês estão tentando entender o que eu estou dizendo? Tudo tem um tempo. E quando nós vamos chegando no final do nosso tempo, a gente precisa analisar. Como é que está a minha vida nesse momento? Como é que está a minha vida? E meus irmãos, eu sei que esse vídeo talvez fique grande, mas essa palavra é de Deus para todos nós, incluindo eu hoje.
Porque se Deus está trazendo uma palavra dessa, tipo, como é que está a tua vida? Você já percebeu como é que está a atmosfera dos acontecimentos no relógio do teu existir? É porque realmente Deus está fechando a conta conosco. E se Deus está fechando a conta conosco, é porque o arrebatamento está para acontecer e Ele está para nos levar embora, meus irmãos. A gente tem que começar a refletir até mesmo no tipo da mensagem que Deus manda. Por que Deus hoje vai mandar uma mensagem dessa? É porque Deus está querendo que a gente termine, conclua, que a gente tire certas desilusões. Tem gente que está desiludido. Deus prometeu que eu ia casar, porque às vezes teve um sonho na carne, como eu estou dizendo, às vezes teve um sonho na carne. Às vezes cobiçou na carne. Às vezes o próprio diabo colocou na sua cabeça um sonho que você acha que é espiritual e você está vivendo nisso, mas longe da busca de Deus na tua vida, achando que você não vai. Não, enquanto eu não casar, não tem que ter arrebatamento, porque Deus me falou que eu vou casar. Mas às vezes não é Deus que falou. Então está na hora da gente começar. Ana, como que eu sei então que aquela promessa que eu recebi não veio de Deus para a minha vida? Você tem que entender se você, ainda com essa promessa, e normalmente são promessas materiais, né, dessa vida, se você com essa promessa em específico está mais inclinado para a promessa ou para Deus. Porque se você tem uma promessa, seja ela qual for, casamento, casa, carro, não sei, mas ainda assim seu coração está totalmente voltado para Deus, você busca a Deus, você quer mais a Deus do que a própria promessa. Isso está acontecendo há muitos anos, a um ponto que você fala, tanto não me faz diferença. Você provavelmente pode até ter recebido isso aí de Deus e provavelmente pode ser sim que essa promessa ainda vá se cumprir antes que você seja arrebatado. Meus irmãos, nada impede você de se casar daqui uma semana. Se você já tiver a pessoa certa, Deus ele pode simplesmente fazer um reboliço na sua vida, que Ele levanta todos os meios, providencia todo o dinheiro necessário para você fazer o teu casamento. E você vai entrar no céu casado, nada impede. Gente, vamos fazer de conta que o arrebatamento, eu estou fazendo de conta, eu não estou marcando data. Vamos fazer de conta que o arrebatamento é daqui a 13 meses, é daqui a 6 meses, é daqui a 2 meses. Mas vamos fingir aqui que o arrebatamento é daqui a 7 meses, contando da agora para frente. Em 7 meses, não tem tempo de você conhecer uma pessoa de Deus, de você casar com essa pessoa? É claro que tem. Vamos fazer de conta que o arrebatamento é literalmente daqui a 10 meses, contado daqui para frente. Quer dizer, não tem tempo de você engravidar e ganhar um neném nesses 10 meses, ainda tem um mês ainda para curtir o nenenzinho no colo? Se é uma promessa que realmente vem de Deus, se Ele realmente disse isso para você, provavelmente essa promessa vai se realizar. Porque é fatível, é fatibile, como a gente fala na Itália, né? Se pode fazer. Mas ela tem que ter coerência também com a sua vida, com o seu tempo. Às vezes a pessoa está com a vida toda errada, está cheia de pecado, está tudo depravado. Deus é para você está vivendo assim, um dia está bom, um dia não está. Você está com a sua casa ainda cheia de porcaria e acha que está bem com Deus e não está bem. E aí você cisma que você vai conseguir concluir tal coisa porque Deus te deu um sonho. Será? Eu, Ana Paula, conheci irmãos que dizem ver sonhos e visões todo dia, está com tudo errado. E está falando um monte de besteira na internet e fora da internet. Então, meus amados, é onde a gente entra. Maldito o homem que confia no homem. As promessas de Deus, elas têm como se resolver. Eu não conheci o mundo inteiro, mas eu estou indo pelo mundo inteiro através da palavra do YouTube aqui. Então, seria justo que eu colocasse, inculcasse na minha cabeça que eu ainda vou viajar na Austrália, ainda vou no Japão, ainda vou no Brasil, ainda vou não sei aonde fazer o ministério de pregar a palavra? Não tem como, não tem. Como que eu faço com 2 filhos pequenos e um marido? Fazer viagem no mundo inteiro? Quem me sustentaria a fazer esse giro do mundo? Ninguém. Nem eu mesma. Então tem que ter coerência também as coisas. E é só o Espírito Santo de Deus para nos direcionar com essas coisas. Mas se você é uma pessoa que está se inclinando a ouvir a voz de Deus, eu acredito que hoje você vai poder dar uma faxina na sua vida, na sua mente, sabe, nas suas convicções. Ou você vai atenuar isso para mais, ou você vai começar a tirar coisas da sua vida, da sua mente, que você acha que vai ser ou vai ter, e Deus vai falar, olha, isso não tem como ser feito, porque não tem mais tempo. Não é mais fatível, desculpe a palavra, hein? Mas a gente junta um pouco italiano com português e vai. Olha só, se a gente lê Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito o seguinte:
Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito determinado debaixo do céu. Quer dizer, se existe um propósito que foi determinado, vai ter tempo para que aquele propósito se cumpra. Vai ter tempo, meus irmãos. Se Deus determinou, acabou, vai acontecer. E vai ter tempo. Então, você fala, irmã, eu tenho que entrar em desespero hoje na minha vida? Absolutamente não. A gente tem que viver, meus irmãos, em total tranquilidade. A gente vive pela fé, a gente vive em paz. Amém? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 6, diz: tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tem tempo para tudo, meus irmãos. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e de lançar fora. Deus determina os acontecimentos conforme a justiça dele, não a nossa. Deus, ele é justo em tudo. Então creia que aquilo que ele determinou se cumprirá. Continuando. Olha o quanto tempo é importante. A Bíblia é cheia de expressões do tipo. Se você for lá no livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 2. Eu peguei só essa expressão, mas a gente que lê Bíblia, a gente vai lembrar disso com várias vezes aqui na Bíblia. Olha, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. No primeiro dia do primeiro mês. Tem outros textos que falam no sétimo dia do segundo mês, do mês do tal, não sei o que, não sei o que. Então, expressões desse tipo, quer dizer, datas marcadas por Deus, para com coisas acontecendo no meio do povo dele, que decretavam, meus irmãos, contagem do relógio profético. Se você vê lá em Daniel, a Bíblia fala, né? Quando veria o Messias e quando ele seria tirado. Aí fala lá do número dos dias exatos, 1000 e não sei quantos dias. Então será tirado, né? Então vocês veem que Deus, ele marcou datas, ele marcou épocas. Mas não só nos acontecimentos proféticos, mas também nas nossas vidas. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito determinado debaixo do céu. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora. Amém? Olha só. Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 ao 8, e esse eu vou ler com os irmãos, se eu conseguir achar aqui o livro de Eclesiastes, achei. Capítulo 12, do 1 ao 8, vai contar para nós dos dias da mocidade e da nossa velhice. Porque Deus, ele mostra como ele criou e fez e organizou todas as coisas. Ó, a velhice. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida. Isso aqui é um texto de Deus falando individualmente para cada um de nós. Está falando da morte, da velhice, né? Do fim. E tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se encurvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, seus dentes, né? Por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, e te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, você está ficando surdo, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, medo de cair. Velhinho tem sempre medo de cair, né? E te embranqueceres como floresce a amendoeira e o gafanhoto te for um peso. Tá falando do cabelinho branco, meus irmãos. E te perecer o apetite porque vais à casa eterna. A pessoa quando tá muito velhinha talvez não quer comer mais, come mal, porque sabe que tá indo embora. E os pranteadores andem rodeando pela praça. Tá falando até das pessoas que estão premeditando a sua morte. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebra o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. A morte chegou, né? Então você vê esse texto de Eclesiastes que fala para as gerações passadas. Eu não sei se serve muito para nós, mas ainda tem gente morrendo até o final e vai ter até o final do final de tudo, né? Desculpem-me o pleonasmo.
2 Coríntios 1:20 diz: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Eu vou ler de novo. Se você vai lá em 2 Coríntios, capítulo 1, somente o versículo 20 está escrito: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, ou o assim seja, para a glória de Deus por nós. Está dizendo que tudo quanto é tipo de promessa que há de Deus, quer dizer, Deus ele fez promessas nas nossas vidas, Deus ele fez promessas nos povos, Deus ele fez promessa em situações, né, dos acontecimentos para com o povo. Então está dizendo, são nele sim, quer dizer, se é dele mesmo. E é por ele o assim seja, quer dizer, se Deus fez uma promessa na tua vida, não tenha dúvida, vai se cumprir. Por quê? E por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Quer dizer, ele vai ser glorificado em tudo por nós. Até as bênçãos que nós recebemos de Deus, é glória dele. É para a glória dele, é para a honra dele, é para o brilho dele. Porque ele é um Deus de palavra. Se ele diz, se cumprirá. Amém? E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, já estou finindo, hein? Capítulo 2, do versículo 1 ao 6, tem tempo marcado para as coisas do fim. Olha só, meus irmãos, vou só ler isso aqui, mas hoje eu não quero entrar para explicar isso não, porque já tem vídeo explicando isso aqui, fazendo estudo só para isso, tá? Mas olha só, a gente vê o apóstolo Paulo falando ao povo da igreja em Tessalônica o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, se você quiser saber onde é que está essa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, você anota aí 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17, e a nossa reunião com ele, está lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, Paulo cria na possibilidade de ele ser arrebatado também. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se estivessem lendo a pregação de alguém, como se procedesse de nós, os apóstolos, suponho tenha chegado o dia do Senhor, que já é uma outra coisa, um outro evento. Se você quiser saber o que é o dia do Senhor, talvez você está chegando agora no canal e esse texto aqui para você ele é muito uma coisa só, anote aí sobre o dia do Senhor, Ezequiel capítulo 7 e Isaías capítulo 13 do versículo 1 ao 16. Se você ler esses dois textos, você vai ver exatamente o que é o dia do Senhor e vai descobrir que ele é completamente diferente de 1 Tessalonicenses capítulo 4 do 15 ao 17, amém? Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, quer dizer, o dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, olha a agenda de Deus, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Está falando do anticristo, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O anticristo, se você quiser ler bem sobre ele aqui, você vai lá em Daniel, capítulo 11, do 36 ao 39. Esses textos que eu estou falando aqui dentro de 2 Tessalonicenses, eu não vou pôr na referência do vídeo, tá? Então, se você quiser anotar, é tudo agora. Não vos recordais de que ainda convosco eu, Paulo, costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém a quem? O anticristo, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ocasião própria. Então você vê em 2 Tessalonicenses, você lê todo o capítulo 2, você vai ver literalmente Paulo dando detalhes, explicando, remoendo esse assunto do arrebatamento, da vinda do anticristo e do dia do Senhor, da vinda do dia da ira. O dia do Senhor é conhecido como dia da ira, porque Deus ele vai acertar a conta com o povo que se rebelou contra ele. São 3 eventos que está sendo descrito no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. E eu dei alguns textos aí de referência. No nosso canal tem estudo sobre isso. Então, eu não estou aqui para discutir isso, amém? E sinceramente, antes de começar a fazer perguntas que estão a resposta em outros vídeos, porque tem irmãos que às vezes me pedem para falar sobre um assunto que já tem vídeo sobre ele. Então, antes de fazer um pedido para fazer um vídeo específico, dá uma caminhada no canal,
Vê os títulos, você vai encontrar ali alguma coisa que te responda. E se não tiver ou você realmente não encontrou, então aí a gente pode inclusive fazer um vídeo. Qual é o problema, né? Então, meus amados, eu só quero mostrar para os irmãos aqui em 2 Tessalonicenses a agenda marcada de Deus para os eventos que vão acontecer. Eu estou sempre trazendo para vocês essa imagem de que Deus tem tempo para tudo. Deus, ele determinou acontecimentos para tudo. Na minha vida pessoal, na tua vida pessoal, na vida da sociedade em que nós vivemos em particular, na vida da sociedade dessa geração, das gerações passadas e nos acontecimentos que vão vindo mano a mano, que tudo caminha para o fim. Olha lá, Apocalipse, capítulo 9, versículo 15 diz: E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Então, você vê que tem 4 grandes anjos presos, e eles vão ser soltos. Qual o propósito disso? Matar 1/3 dos homens, da terra. Está lá no final da Bíblia, lá em Apocalipse, nos eventos da tribulação, da grande tribulação, dos 7 anos. Está lá dentro desse período de 7 anos. Tem um dia, tem um mês, tem um ano, tem uma hora, tem até a hora marcada que esses anjos vão ser soltos. E quando eles forem soltos, eles vão matar 1/3 da humanidade que tiver na terra naquele tempo. Então você vê a agenda de Deus que se cumpre e se cumpre e se cumpre e se cumpre, meus irmãos. Eu consegui particularmente passar os textos bíblicos dentro desse período, junto com tudo que eu falei, em 1h15. Mas nós vemos que o arrebatamento está às portas. Eu particularmente tenho procurado arrumar a minha casa, a minha tenda, a minha mala para partir há bons anos já. Há mais de 5 anos que eu estou aí tentando me arrumar para partir. E todo dia, meus irmãos, eu me sinto numa sala de espera. Eu não sei se você já viajou de avião, viajar de ônibus, viajar de trem. Você chega ali, você já entra, o trem para na porta, é uma coisa muito, muito direta. Mas viajar de avião é uma coisa um pouquinho mais particular, porque tudo é movido muito em torno de uma atmosfera apreensiva, né? De tensão, de pressa. Você tem que estar dentro da sala de espera, porque vai chegar uma hora que você tem que embarcar. Então, você primeiro tem que preocupar em passar no check-in, deixa a mala, a aeromoça vai, carimba, olha seu passaporte, olha a sua passagem, confirma que está tudo certinho, e aí então te manda ir para algum lugar, dependendo do aeroporto, você tem que caminhar, subir o 2º andar, descer o 1º andar, depende do aeroporto, né? Ou então simplesmente passar por ela e entrar numa salinha, aí você entra já numa área restrita do aeroporto, e aí você tem que ou subir uma escada rolante, ou você tem que encontrar a sala de embarque sua, e ali você entra na sala de embarque, normalmente tem aquele tanto de gente, você às vezes fica meio perdido, principalmente se é a primeira vez que você está andando de avião. Aí você vê ali, de repente, às vezes, aí ela fala, né, o portão de embarque, aí dá um número para você do portão de embarque. Aí você olha o número, mas não tem ninguém. Aí você olha no relógio, falta 10 minutos, não, 10 minutos acho que é pouco, mas tipo assim, falta uns 40 minutos, umas meia hora, né? Meia hora eu acho que já dá, porque tem muito tempo que eu andei de avião, não esqueço mais. Já esqueci um pouquinho. Mas uma meia horinha ali, às vezes não tem ninguém, você começa a entrar no pânico, né? Meu Deus do céu, vou perder o avião. Paguei tão caro nessa passagem, né? Porque custa caro. Aí, de repente, depois de um tempo, você vê a aeromoça que para num balcãozinho ali. E ali, então, as pessoas simplesmente se levantam e começam a ir até ela com o passaporte, com a passagem. Ela manda passar por ela, porque ali entra no corredor que te coloca dentro do avião para pedido. Se você não entender que aquela ali é a aeromoça, muitas das vezes você engole mosca, né? Claro que ela fala no microfone, ó, partida para o voo tal, hora tal. Eu, de vez em quando, eu sonho que eu estou no aeroporto para viajar. Tenho sonhado muito com isso. Então, assim, a gente tem que estar muito atento quando a gente viaja de avião. A gente tem que estar muito, muito, muito esperto, muito atento, porque por nada você pode acabar perdendo o avião.
Tem vezes que eu viajei aqui para a Itália, eu passei pela Alemanha, eu não conhecia a cidade onde eu fui, mas só o aeroporto por dentro, e eu passei por um aeroporto de Frankfurt, e esse aeroporto é tudo escrito em alemão. Eu custava ver uma coisa em inglês, praticamente era tudo em alemão, e um aeroporto muito bagunçado, que você não entende, os guardas te param falando alemão com você. E eu passei aperto naquele aeroporto, depois o guarda começou a falar espanhol e alguma coisa ele entendeu. Aí quando ele entendeu que realmente eu estava ali para entrar na Itália, Deus amansou o coração dele, ele me liberou. Mas até eu conseguir achar o voo, meus irmãos, eu passei muito aperto já dentro de aeroporto pequeno, um dos maiores aeroportos do mundo, que é o Charles de Gaulle da França, sempre vindo para a Itália. Eu tive que caminhar aquele aeroporto sozinha, e o povo falando francês, o povo falando inglês, aquele aeroporto gigante, uma coisa horrorosa. Eu não desejo a ninguém que passe de aeroporto para aeroporto e caia nesse da França, porque realmente ele é gigante. Se a pessoa não está muito atenta, ela perde o avião, assim, tranquilamente. Então, assim, é uma situação tensa como um todo. Você conseguir, é claro, né? Se é uma pessoa que viaja muito, ela acostuma, mas até eles, na primeira vez que eles vão viajar, eles têm que entender o ambiente no qual eles estão. Nós, meus amados, teve um tempo que a gente teve que entender o ambiente no qual nós tivemos, nós tivemos. Teve um tempo que houve uma chamada, teve um tempo que Jesus falou, eis que estou à porta. Aquele que ouvir e abrir, eu, Jesus, entrarei e cearei com ele, ele comigo. É o Espírito Santo que não nos deixa órfão, que nos guia. E a gente teve, meus amados, que providenciar as coisas da viagem, as malas da nossa vida. Nós tivemos que fechar as portas das nossas casas, deixar tudo certinho, esvaziar a geladeira para não apodrecer nada, desligar as coisas da tomada, fechar as cortinas e e tototô, trancar bem tudo, pedir o vizinho do lado para dar uma olhadinha de vez em quando, até que a gente se direciona para o aeroporto, e ali dentro do aeroporto nós tivemos que enfrentar aquela fila grande de todo mundo, né, que vai fazer a viagem, aí passa o passaporte, passa a passagem, aquela controla no computador, tudo certinho, agora tá bom, aí pega, despacha as malas. E aí ela volta com a passagem para tua mão, com o passaporte, e te direciona para a sala de embarque, a sala de espera. Aí a gente encontra a sala de espera e senta na sala de espera com a expectativa, a qualquer momento eu serei chamado. O avião, às vezes a gente já está vendo ele lá fora, às vezes a gente não entende bem, às vezes ele já está parado lá, mas a gente sabe que a qualquer momento a aeromoça, ou o rapaz que faz o papel de aeromoça, eu não sei como é que fala homem, né? Aqui na Itália é hostess, então eu não sei. Mas alguém que trabalha dentro do avião, no momento ou no outro, de uma vez só eles vão parar e vão fazer a última chamada para preparar para o embarque. Meus amados, nós estamos ouvindo o grito da meia-noite. Eis o noivo, vinde, vinde para as bodas. Nós estamos ouvindo a chamada da meia-noite, está para virar a dispensação. A dispensação hoje é a dispensação da graça. Aquele que ouvir eu bater, abrir, eu, Cristo, entrarei e cearei com ele, ele comigo, e nós seremos preparados para partir. Mas se aquele está fechando o coração e não está ouvindo, a porta da graça, quer dizer, a salvação hoje não custa nada, só o buscar a santidade, o buscar a Deus. Mas eu não tenho que morrer, eu particularmente não penso que eu vou ter que morrer martirizada. Tem os nossos amados que sim, mas a maioria não. Sabe, a Bíblia fala, não sei, aqui é um texto, acho que é em Tessalonicenses que fala para a gente não temer, quando virdes, é Mateus, quando virdes todas essas coisas, não tenha medo, ergue a tua cabeça, dá júbilo, que a tua redenção está próxima. Meus irmãos, quando a pessoa está na sala de embarque, conseguiu chegar na bendita sala de embarque, sabe, agora é só entrar no avião, as pessoas muitas das vezes dão um pulo de alegria, porque conseguiram. É a concretização de um sonho. Para fazer uma viagem internacional, eu sempre sonhei em fazer, nunca imaginei que eu ia conseguir. Agora, olha eu aqui, estou indo para Paris, estou indo para a Austrália, estou indo conhecer a Disneyland, os Estados Unidos, sei lá. Dá salto de alegria. Nós estamos literalmente na sala de espera da maior viagem que nós vamos fazer na nossa vida. Essa é a realidade. Então a mala tem que estar pronta, despachada. Resolva suas contas, faça suas coisas, libera meu irmão e minha irmã. Você hoje tem que estar sentado na sala de espera.
Tem gente que antes de viajar, às vezes tem um grupinho de 3, 4 pessoas que vai fazer uma viagem. Aí 2 tá naquela tensão, já esperando o táxi que vai passar na porta a qualquer momento, porque já ligou para chamar, já tá tudo cronometrado. A estrada, a viagem, tá tudo certinho. Aí tem um bombom lá que fala, não, peraí que eu vou ali no banheiro. Ou então eu vou ali cumprimentar fulano de tal antes de partir. Não, mas não vai, não dá tempo. Não vai lá cumprimentar o vizinho, não, deixa aqui. Não, eu vou rapidinho, 1 minuto. Você não precisa preocupar. E corre lá. Aqui os outros 2 ficam desesperados, mas a sensação é, mas se o táxi chegar, nós vamos ter que entrar. Não vamos poder esperar fulano de tal ir lá que vai e vem. E se acontece um imprevisto, fulano de tal vai lá cumprimentar e o outro fala, vamos tomar aqui um suco antes que você vá, só para a gente brindar a sua partida. Enquanto o Zé Dendágua está lá ainda perdendo tempo, o táxi chega. As pessoas às vezes até tentam gritar, fulano, o táxi chegou. Mas às vezes você está tão intertido com o vizinho, né? Você está tão intertido com o pecado que você não consegue ouvir a chamada. E ali então eles olham no relógio e falam, olha, se a gente agora for esperar ele, vai terminar que ninguém viaja. Então nós vamos ele que se vire. A gente pode tentar chamar outro táxi, vamos ficar insistindo no telefone dele, vamos tentar ajudar, até onde puder. Quem sabe ele chega no aeroporto. E aí, meus irmãos, corre-se o risco de perder. Perdeu o trem, perdeu o ônibus, perdeu o táxi, perdeu o avião, perdeu o navio. Amém? Eu, Ana Paula, eu sou muito sincera. A minha vida está concluída nessa terra. Esses grandes sonhos, grandes projetos, grandes coisas, na minha vida, pessoalmente, eu não vejo mais. Ana, então é um sinal que o arrebatamento está perto para todo mundo, porque na tua vida Deus não está dando mais nada? Não. Mas pode ser que eu vá morrer. Pode ser que a minha morte já está decretada. Pode ser que eu não vou ver o arrebatamento. Pode ser que Deus escolheu me levar pela morte. O que eu sei? Mas eu sei que na minha vida em particular, as coisas já estão encerradas. Encerrou, meus irmãos. Não adianta, eu posso bater o pé, mas eu vejo, está muito claro como a neve. Pode ser que vai demorar 9 meses, que eu vou ficar ainda na salinha de espera. Pode ser que eu ainda vou ficar mais 1 aninho na salinha de espera. Mas vai ser essa lenga-lenga a minha vida. Coisas que eu imaginava, que eu gostaria que acontecesse, não vão mais acontecer. Jesus está voltando. Só para terminar, eu liguei a jornal hoje de manhã, 8 horas da manhã, eu liguei a televisão aqui, enquanto eu arrumava os filhos para ir para a escola. E está mostrando lá que que Trump já disse que os mísseis a qualquer momento vai arrebentar na Síria. E o Putin, o presidente da Rússia, já respondeu: cada míssil dos Estados Unidos vai ser retrucado com o míssil da Rússia. Meus irmãos, eu não sei, pode ser que nessa história até mesmo a cidade de Damasco vai ser completamente dizimada do mapa, porque nós estamos falando de mísseis. Eu não sei a potência, eu não sei o que vai... Porque o negócio aqui, olha para vocês verem que coisa, né? Cada um tem sua razão, todo mundo é santo nessa guerra. Trump diz que vai arrebentar com as bases militares, né, do governo, porque diz que o governo lançou gás tóxico na população, contra a população. O Putin diz que não é o governo que lançou gás tóxico contra a população, mas foram os inimigos lá, os jihadistas, né? Então tá falando, vocês têm que atacar os jihadistas, não o governo. Mas curiosamente, outro dia eu estava vendo aqui no mapa, não sei, um vídeo, foi ontem que eu vi, parece que tem uma parte da cidade, de umas cidades lá da Síria, que o próprio governo colocou uma barragem que dá entrada para um grande hospital, e aquela área ali são das pessoas que habitam ali, que são de acordo com a vontade do governo sírio. Então tem uma proteção naquela região. Como mais esses jihadistas, né, não foram lá fazer guerra contra aquele povo? Por que está fazendo guerra só no meio do quem é indefeso? Será que realmente o governo sírio não está fazendo nada? Eu vi uma foto, um vídeo, eu não sei, porque é muita coisa que eu dei uma olhada por alto ontem. O presidente Bashar al-Assad, com a mãozinha no bolso, todo vestido de terno, no meio da rua ali, numa das cidades da Síria, rodeado de soldados, porque ele já está providenciando a sua retirada. Não sei onde que vai, não sei o que vai fazer, mas está bem ali com um sorriso no rosto, como se não tivesse acontecendo nada. Será que realmente esse homem não está com a mão suja do sangue de inocentes? Será que os Estados Unidos têm razão? Será que não? Será que no final dessa razão que os próprios Estados Unidos dizem ter, eles não vão matar também pessoas inocentes ali para tentar arrebentar com as bases de gás tóxico da Síria?
E será que se ainda assim eles não fazerem nada com as pessoas inocentes, for realmente no alvo, Vladimir Putin não vai se vingar matando inocentes? Porque seja o que for, o campo que está lá não é nem Putin, nem Trump, nem o da Síria. Os três estão fora daquela terra desolada. Quem está ali dentro é uma população indefesa, desesperada, tentando fugir da guerra. Imagina o pânico que esse povo não está nele. Talvez agora, enquanto eu estou falando aqui, porque lá agora e aqui parece que é mais ou menos o mesmo horário, aqui é manhã, lá é manhã também. Pode ser que eu estou aqui gravando esse áudio, esse vídeo, e eles estão lá tremendo de medo, escondidos que sabe lá onde, ouvindo toda hora avião passando para cima e para baixo, sobre o céu da cabeça deles. Então, meus amados, eu acredito que as coisas estão muito excitadas nesse momento, as coisas estão acontecendo. O terreno, querendo ou não, o terreno está sendo preparado, está literalmente sendo preparado. Israel está no foco das mensagens, das notícias todos os dias e está pronto lá, armado até os dentes para a guerra, para se defender. Então, meus amados, vamos estar na sala de espera da nossa vida para com Jesus. Vamos buscar Ele, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, vamos orar como nunca pelas nossas famílias. Eu conheço tantos irmãos em Cristo que não estão orando pelos seus familiares, não estão orando. E parece que até nem se importam em orar por eles. Às vezes você conversa com certas pessoas e eles falam Jesus, Jesus, Jesus. Mas a família, você não vê eles falarem, poxa, minha família, eu estou sofrendo, estou orando, eu estou pedindo por eles. Você não vê, parece que não é tão importante. Não vamos ser egoístas para com a salvação, para com o arrebatamento, para com o nosso livramento do dia mau que está chegando. Vamos pensar em quem está ficando aqui agora. Vamos tentar fazer como aqueles dois amigos que o terceiro foi lá visitar o vizinho no último momento e eles no desespero estão chamando, vem, 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 vem. Vamos entrar realmente nessa ansiedade diante de Deus para com a salvação das almas que ainda estão perdidas. Pode ser, meus irmãos, que a maioria da nossa família fatalmente vai entrar na grande tribulação. Pode ser. A probabilidade é muito grande. É mais tendencial que todos entrem na grande tribulação e lá vão ser salvos, porque só ali Deus vai conseguir fazê-los acordar, do que eles sejam arrebatados. Mas até o último momento, a esperança é a última que morre. Eu, Ana Paula, não tenho domínio sobre o coração dos homens e sobre o tempo, mas eu sei que eu posso clamar a quem tem esse domínio, a quem pode mover o que não se move. Quem sabe Deus poderá tocar o coração de pessoas que nós amamos a tempo para que elas também sejam arrebatadas. Ontem, alguém colocou um comentário. O que significa, Ana Paula? Os últimos serão os primeiros. Eu não entendi. O que é isso? Eu, particularmente, entendo de certa forma como os últimos serão os primeiros. Presta atenção. Duas formas. A primeira forma é você ver os apóstolos. Eu acho que dá para comparar melhor com eles. Tem 2000 anos que esses homens nasceram e morreram nessa terra. E eles morreram com a esperança. Você vê o próprio apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no finalzinho do capítulo, falando: e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados por entre as nuvens, encontraremos com aqueles que morreram ressuscitados e estaremos para sempre com Deus, com Cristo nos ares, né? Alguma coisa assim. Mas passaram-se 2000 anos. Chegou nós, chegou eu, chegou você, chegamos nós. E nós temos essa convicção que Paulo tinha. Nós temos uma fé, nós temos um Cristo, nós temos uma promessa, a promessa da vida eterna. Se você procurar a palavra promessa na Bíblia, você vai achar a maioria dos textos falando: a promessa de Deus é a promessa da vida eterna. Essa é a maior promessa que Ele tem para nos dar. Não é nem o casamento, nem a casa, nem o carro, mas é a vida eterna. Ok? Aí vem o arrebatamento. Nós estamos aqui vivos, meus irmãos. Nós não conhecemos a morte. Nós literalmente somos os últimos, que seremos os primeiros, no sentido, nós vamos chegar ali juntos deles, né, no céu. Mas vai ser uma coisa que o tempo da espera nosso foi muito menor do que o deles. Mas tem também esses que vão ser salvos no último minuto. Porque até o último minuto do arrebatamento, eu particularmente acredito que vai ter gente que vai ser salva. Gente, tem gente que falece em um segundo. Eu não sei, eu teria que pesquisar aqui quanto tempo leva para uma pessoa
ser totalmente desligada, né? A hora que a pupila dilata, ali é o momento da morte. Vocês veem que quando uma pessoa falece, se ela falece de olho aberto, eles fecham o olho do defunto, porque quando a pessoa falece, é desligado, né? É o tal do cordão de prata que é arrebentado, que é espessado, né? Então a pessoa que falece, ela não tem tempo nem de fechar o olho. Se naquele momento ela morreu, e ela morreu com o olho ainda aberto, às vezes ela estava olhando para um ente querido, às vezes está até falando, né? E morre. Eu não sei, não posso descrever além disso, mas a gente vê que é uma coisa instantânea. Morreu é como uma presa, uma tomada que é puxada da corrente. É o cordão de prata que é espeçado, é o vaso, o cântaro que é quebrado, né? É o desligamento, meus irmãos, do espírito da pessoa, da alma, do corpo físico. Eu não sei se uma pessoa pode morrer menos de em um minuto, ali dentro daqueles 60 segundos ela é desligada, mas eu imagino que é coisa de segundos. Mas se ela antes disso confessar a Cristo e pedir Ele para ser Senhor e Salvador da vida dela, como fez o ladrão da cruz, e ela falecer mesmo, ela vai ressuscitar logo em seguida. Imagina, a pessoa acabou de falecer e já está ressuscitando de novo. Então, meus amados, o tempo, Deus tem o controle dele. Mas a gente tem que ter noção do que está acontecendo, não só na nossa vida, mas também na nossa vida e ao nosso redor. A gente precisa, por mais que você tenha sonhos e que coisas estão até acontecendo para que se cumpra esse sonho. Às vezes você está grávida, às vezes você acabou de entrar na faculdade, às vezes você acabou de passar num concurso público que você sonhou a vida inteira para passar, às vezes você está com um casamento marcado para o final de semana, para o final do mês, não sei. Mas ainda assim, por mais que você tenha um sonho, uma expectativa, Deus é fiel, se veio dele, vai se cumprir, não tenho dúvida. A gente precisa, meus irmãos, estar focando 99,999999, quer dizer, 100% em Deus e depois no resto. Porque o que a Bíblia nos ensina? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Irmã Ana, mas é um filho que eu tenho. Eu acabei de ganhar. Tem um aninho, minha criança. É a coisa mais gostosa do mundo. Eu não queria que você arrebatada agora, porque eu queria ainda viver meu filho. Ele é tão bonitinho, ele é tão fofinho. Eu queria tanto ainda ter mais tempo com ele aqui nesse mundo. Olha, a Bíblia fala que Deus ele é consolador, reto juiz. Ele vai dar plenitude de vida e júbilo completo. Então, não sei, minha irmã, mas eu acho que qualquer momento de gozo, regozijo nosso na terra, não supera em nada aquilo que Deus tem para nós no céu. Eu não sei se o seu menininho com 1 ano vai chegar no céu com 1 ano, ou vai chegar já crescido. Eu não sei. Mas eu sei que quando quem chegar no céu, não vai trocar o céu por nenhuma coisa aqui da terra. Porque Deus é justo e eu confio nele. Eu confio naquilo que ele está preparando para nós. Uma coisa eu creio, que a vida lá é incomparável ao que é aqui. É tudo de bom, é tudo maravilhoso demais. Amém? Meus irmãos, assim eu concluo esse trabalho, já não tenho mais o que falar, ainda que eu tivesse eu não tenho tempo, mas que vocês possam fazer um balanço da sua vida. Se precisar, pega um papel e uma caneta, anota mesmo, pensa, reflete sobre a tua vida. Veja as decisões, ore diante de Deus, faça um jejum, busque respostas. Mas se foque nas Escrituras. Direcione os teus olhos para a Bíblia. É aqui que está a resposta para você. Porque você é uma profecia cumprida de Deus na existência do homem na terra. Que o Senhor Jesus vos abençoe com sabedoria, discernimento, paz, que a Shalom que excede todo entendimento de Deus, tudo de bom e demais. Salvação no teu teto, salvação na tua família, salvação na tua casa. Amém? Amém, amém e amém.